Fala, moçada! Aqui quem vos fala é o professor Eduardo Jara, do programa de extensão universitária ESAG Kids, da Universidade do Estado de Santa Catarina, a UDESC. E nós estamos aqui chegando no nosso 10º episódio da segunda temporada do podcast mais querido do universo matemático, Matematizum. E vamos junto, galera. Claro, antes, deixa eu tocar aquela vinhetinha charmosa para a gente aquecer o nosso cérebro. Eita nós, eita nós. Não sei se vocês fazem a dancinha aí, mas eu faço. Então, galera, o nosso 10º episódio da segunda temporada, que está falando da matemática e a Covid-19, hoje vai falar do Triângulo Illuminati. O título do nosso podcast é A Cura da Covid-19. Está no Triângulo Illuminati? O Triângulo Illuminati é aquele triângulo que tudo olha, que tudo vê, que tem um olho lá no centro e que dizem que foi criado pelas grandes seitas de pensadores, seitas secretas e tal. Vamos ver a matemática desse triângulo. E é isso que eu quero conversar com vocês, galera. Então, uma analogia matemática para a gente compreender as propriedades de um triângulo. E na verdade, já que a gente está falando desse triângulo tão poderoso, o Triângulo Illuminati, aquele que tem o olho que tudo enxerga e que tudo vê, nós vamos pensar o seguinte: quais são os pontos notáveis de um triângulo? É isso que a matemática pode nos ajudar. Então existem aqueles pontos notáveis do triângulo. Eu vou lembrar aqui, falar um pouquinho de matemática, para quem não lembra, já que o nosso podcast é de matemática, vamos falar o seguinte, os pontos notáveis de um triângulo. A gente pode ter a mnemônica do bico, B de baricentro, I de incentro, C de circuncentro e O de ortocentro. Captou aí? Bico, baricentro, incentro, circuncentro e ortocentro. Muito legal, professor, vários centros, tudo bem, entendi, mas grande coisa, o que cada um significa? Bom, vamos mais um avanço aí no nosso pensamento, então, abstrato. Baricentro é o encontro das medianas de um triângulo. Quando eu traçar as medianas partindo de um vértice até metade do outro lado, o oposto, e encontrar todos esses traçados, eu vou ter o baricentro. Circuncentro é o ponto onde eu vou encontrar um local que eu consigo escrever uma circunferência que vai passar por todos os vértices do triângulo. Ortocentro é o encontro das alturas. E o incentro é o encontro das bissetrizes. E ali eu consigo calcular o centro de uma circunferência inscrita. Mas o que isso tem a ver com o Triângulo Illuminati? Olha, pois veja bem. Eu estou falando de pontos notáveis. Vamos pensar que a estrutura do nosso governo, da nossa economia, da nossa sociedade, se a gente pudesse pensar isso como um triângulo de forças, digamos assim, em cada ponta a gente colocaria numa ponta a economia, na outra ponta o governo, na outra ponta a sociedade. Porque a gente sabe que essa luta contra o Covid está entrando muito nessa pauta da economia, como que a sociedade vai se ajustar a essas questões que o governo também impõe e tenta doutrinar. Tanto é verdade que diferentes formas de governo estão tendo diferentes resultados, inclusive também resultados econômicos e de comportamento social. Dito isto, já, se a gente conseguir colocar então as três pontas do Triângulo Illuminati sendo representados pela economia, governo e sociedade, como que a gente poderia chegar no ortocentro, que é o encontro das alturas? Imagine então que é um triângulo, vamos pensar num triângulo equilátero aqui para ficar mais fácil, aquele que tem lados iguais para todo mundo estar imaginando a mesma coisa, um triângulo bem bonitinho. Vamos colocar lá na parte de cima a sociedade e na base, nas outras duas pontas do triângulo, a economia e o governo. Se eu sair da sociedade caminhando reto para baixo, no lado que une economia e governo, eu vou estar calculando a altura. Num triângulo equilátero, essa altura vai dividir a base em duas partes iguais. E se eu sair de cada pontinha desse triângulo e for mirar com uma reta perpendicular lá para chegar na base, na altura de cada vértice relativo à sua base, quando eu juntar essas três linhas eu vou ter o ortocentro.
E esse seria um ponto interessante, então, se a sociedade pudesse baixar reto em direção àquela linha que separa economia e governo. Se a economia pudesse baixar reto na linha que separa a sociedade e governo. Se o governo pudesse baixar reto na linha que une a economia e a sociedade. No encontro dessas três, eu ia encontrar o ortocentro, que é o ponto de equilíbrio ali. Esse é um dos pontos notáveis do triângulo. Outro ponto notável é o incentro. E isso ele é encontrado a partir da bissetriz. Aí você pode pensar o seguinte, ó, a sociedade ela visualiza a economia e o governo. Ela tem uma visão. Se a gente pegasse bem a média desse ângulo divisada e traçasse uma linha reta, né, na bissetriz desse ângulo divisado, para encontrar lá a linha que une a sociedade e o governo, por exemplo, se eu saísse da economia. Ou se eu saindo do governo, eu vou ver como o governo enxerga a economia e a sociedade, vou pegar o meio ponto dessa visada, a bissetriz desse ângulo divisado, e chegaria lá na outra ponta. E se a sociedade, enfim, esses três aspectos, enxergando sempre pela metade, eu unir eles, eu vou chegar no incentro. Temos ainda mais um ponto notável que é muito interessante, que é o circuncentro. É aquele ponto lá dentro do triângulo que está à mesma distância dos três vértices. Então, se a gente imaginar a sociedade, economia e governo como vértices de um triângulo, tem um ponto que está à mesma distância dos três. Esse ponto é encontrado a partir da união das mediatrizes dos lados desse triângulo. Ou seja, pega a metade, encontra a mediatriz, que é uma reta perpendicular ao lado, e une esses segmentos perpendiculares aos lados e você vai chegar no circuncentro. E esse ponto tem a propriedade de estar à mesma distância dos três. Então, imagina, separa a sociedade e governo a uma meia distância, traça uma linha perpendicular, depois separa economia e governo, traça uma linha perpendicular, dividindo eles pela metade. Sociedade e governo, terceiro lado, traça uma linha perpendicular. Ao unir esses segmentos mediatrizes, aí eu vou ter o circuncentro. Outro ponto importante também é o baricentro, o centro de gravidade, digamos assim, do triângulo Illuminati. Se a gente posicionar o olho bem no baricentro, é aquele ponto de equilíbrio. E ali a gente pode unir a partir do vértice, chegar no ponto médio dos outros intervalos. Repara que no anterior, o circuncentro, a gente fazia o ponto médio do lado e traçava uma linha perpendicular. Agora a gente vai encontrar o ponto médio de cada lado e unir ao vértice oposto. Então pega a metade do caminho entre economia e governo, por exemplo, e traça uma linha entre essa metade até o vértice oposto, que seria a sociedade. Se eu pegar a sociedade e a economia, tem um ponto que está no meio do caminho entre os dois. Une este ponto até o vértice oposto, que seria, por exemplo, o governo. E assim, moçada, nessa brincadeira de lembrar aí do bico, que é o baricentro, o incentro, o circuncentro e o ortocentro, a gente pode pensar nos pontos notáveis de um triângulo. Porque o triângulo é o olho Illuminati, o triângulo que tudo olha, que tudo vê. E isso a gente pode estar vendo lá nas notas de $1, né? Aquele símbolo daquele triângulo verde com um olho lá. Claro que essas analogias é para mostrar que a gente não vai chegar numa solução se a gente não unir as pontas desses triângulos, nem que seja por alguma relação que às vezes não é a mais forte, mas elas precisam estar interligadas. Não tem como a gente avançar nas questões de governo, de sociedade, de economia, se não encontrarmos algum ponto comum. E esse ponto comum pode ser um ponto notável para essa solução desta pandemia aí de Covid-19. Até lá, moçada, o que a gente pode estar contribuindo nós enquanto sociedade? Nos cuidando para evitar aglomerações, mesmo quem já está vacinado. A gente já falou que isso pode propagar novas cepas, então vamos tentar zerar essa taxa de transmissão, zerar o número de novos casos, e aí a gente vai dar um tempo para esse corona aí. Claro que com a ajuda do governo, isso é importante, a gente precisa ter ações que minimizem essa taxa de infecção, e as questões econômicas importantíssimas, porque o povo está se movimentando para a economia girar, para tudo acontecer, para as pessoas se alimentarem, para poder manter sustento seu e da sua família. Enquanto isso, moçada, o que a gente não pode deixar de fazer é estudar matemática. Uma dessas formas é escutar o nosso
podcast aqui que chegou no 10º episódio da segunda temporada. Faltam 4 aí pra gente concluir de uma maneira linda essa temporada Matemática e a Covid-19. Grande abraço para todos os matematizuners aí. Segue a gente lá no YouTube, galera, já que você escutou até aqui. Segue a gente lá no YouTube, canal Matematizum, tá nas redes sociais aí, no Instagram, do TikTok, de tudo aí que for bom e bonito e visibilidade para matemática. Grande abraço, equipe Exai Kids, tamo junto.